Errei. Quantos não erraram? Quantos não erram? Quantos não errarão? Errei o caminho. E agora? Vamos repetir juntos? Nós estamos falando de jornada, mas ao longo da nossa jornada, muitas das vezes nós erramos o caminho, erramos a trajetória, erramos a proposta, perdemos a rota. E agora, o que fazer? É justamente isso que nós vamos responder nessa noite. Está preparado? Diz amém. Hoje vai ser rápido, porque daqui a pouco eu vou fazer um xarabaxéia, porque essa igreja está muito vazia e o pessoal está muito morno. Ou frio, diga frio, ou quente. Morno não. Vou tacar fogo em você. Fecha a porta ali, vou tacar fogo em todo mundo. Vai correr. É fogo do Espírito, irmão, fica calmo. Não vai se queimar. Errei o caminho, e agora? Smith Wigglesworth diz assim: você pode lamentar o passado ou deixar Cristo te conduzir ao futuro. Essa é uma escolha que nós precisamos fazer. Ou eu lamento meus erros do passado, lamento os caminhos errados, as rotas erradas, e mesmo que eu esteja hoje vivendo em uma rota errada, a minha escolha é: eu vou continuar vivendo nisso, lamentando o erro, passando por isso, ou eu vou deixar que Cristo conduza os meus caminhos. Palavra de Deus para essa noite. Livro de Provérbios, capítulo 13, versículos 9 e 12, diz assim: a vida dos justos brilha intensamente, ou melhor, alegremente. Devia ser intensamente, né? Como é que uma luz brilha alegre? Uma luz brilha intensa. Mas eu não posso escrever a Bíblia, né? Alguém botou lá, então é alegre. A vida dos justos brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas, repete comigo, o sonho realizado é árvore de vida. E eu profetizo para você nessa noite, uma noite de sonhos realizados, de portas abertas, do poder de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida. Diz amém. É muito melhor você ter sonhos realizados do que esperança adiada. Nunca acontece, parece que não vai romper nunca, pois nesses dias nós vamos ter dias de portas abertas para a glória do nome do Senhor Jesus. Diz amém, eu creio. Mas eu errei, o que eu faço? Eu vou lhe mostrar agora na vida de Abraão, um homem que é considerado amigo de Deus, diga amigo de Deus, e pai da fé, quantas vezes ele errou. E o que Deus fez com ele? E eu quero lhe dizer que da mesma forma que Deus tratou com Abraão, Ele trata com você também. Diz amém. Está preparado? Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você, diga eu, será uma bênção. Você é uma bênção. Um dos motivos de você ser uma bênção é exatamente esse. Você é um descendente de Abraão através de Cristo. E se ele foi abençoado, você também é. Vire para quem está ao seu lado e diga: você é uma bênção. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu então Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos. 75, diga 75. Quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos e partiu da sua cidade, Harã, para a terra que o Senhor haveria de mostrar. Lembra da semana passada? Entrega o seu caminho ao... confia nele. Isso é o que Abraão fez. Ele não sabia nem para onde, mas ele se levantou e disse: eis-me aqui, para onde o Senhor mandar, eu irei. Assim como Abraão, muitos de nós, talvez todos nós, tenham em algum momento da vida um desafio de chamado. Deus lhe chamou para algo importante.
algo mais importante do que você mesmo. E quando nós perdemos essa visão do chamado, nós nos desviamos da rota que Deus estabeleceu para nós. Mas hoje Deus quer corrigir esses deslizes de rota e trazer você de volta para o caminho. Mas eu errei, e agora? Agora nós vamos ver o que aconteceu com Abraão, todas as vezes que ele errou na sua rota. O primeiro dos erros de Abraão foi logo no começo, repete comigo assim: deixe os seus parentes. Essa foi a ordem de Deus: sai da terra, daí no meio da terra, sai da tua parentela, deixa os seus parentes e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Deus manda deixar a família? Não, deixa os parentes. Parentes ficam, família vai com ele. E assim, a promessa de Abraão dependia muito da obediência e da fé. Mas muitas das vezes, assim como Abraão, nós dependemos de alguém para nos apoiar. E a gente fica achando que se não tivermos essa determinada pessoa que nos apoie, que nos ajuda, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Irmão, você precisa depender de Deus. Diga, dependa de Deus. Ele é o seu apoio, Ele é o seu sustento. E se Ele chamou, Ele vai bancar o seu chamado. Diz amém? Amém. Mas olha só o texto de 13 de Gênesis, capítulo 13, de 8 a 13. Então Abraão disse a Ló, porque Ló foi com ele. Ele não deixou Ló. Mas isso logo acabou tendo problema. Logo teve problema. Por isso Deus disse, não leva ninguém com você. Mas o problema aconteceu, a desavença entre os empregados, e o que aconteceu? Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes do Senhor, obviamente, destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos, pecadores contra o Senhor. Existem muitas diferenças entre Ló e Abraão, apesar de eles serem parentes. Eu quero chamar a atenção apenas de uma, a perspectiva do chamado. Porque hoje eu estou falando de errar a rota. Deus tem um chamado e uma rota para você. Confia nele, que no final vai dar certo. E se eu errar? Então observe, a perspectiva de Ló era sempre pessoal. Às vezes a gente vem para a igreja e tem uma perspectiva pessoal. Sim, Deus vai abençoar você pessoalmente, diz amém. Amém. Mas dentro da igreja nós estamos aqui para abençoarmos uns aos outros e para todos sermos abençoados corporativamente. Deus lida com indivíduos, mas lida com o todo, lida com a igreja. E Ló pensava em quê? Ló pensava apenas naquilo que lhe era pessoal, o sucesso pessoal, a conquista pessoal. Por isso ele escolheu o lugar mais bonito, mais verdinho, onde o gado dele poderia pastar com mais facilidade. Contudo, aquele lugar que ele escolheu, a vizinhança era péssima. Era um lugar muito bonito, mas os vizinhos não eram nada legais. E você sabe muito bem o que aconteceu depois que Ló foi morar lá. Quantas vezes Abraão teve que socorrer Ló e trazer ele de volta? Mas observe aquilo que importa de fato. Quem errou? Abraão. Abraão errou por quê? Porque Deus disse, sai do meio dos seus parentes, não leva ninguém. E ele levou Ló. Mas Deus trata com Abraão dessa forma. Capítulo 13, versículos 14 e 15 diz assim, disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele. Quando é que Deus voltou a falar com Abraão? Depois que Ló se separou dele. Abraão tem que confiar em Deus e não em Ló. Aliás, Ló significa véu, que encobre a visão. Nós valorizamos demais os irmãos, a comunhão, mas cada um de nós precisa se apoiar em Deus, ter uma promessa clara, ter uma jornada clara, porque Deus está lhe propondo isso nesses dias e sobretudo hoje. Então Deus fala para Abraão, Abraão, levante a sua cabeça, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste, toda a terra, diga toda a terra, que você está vendo, darei para você e para a sua descendência para sempre. Lembra do primeiro versículo?
o justo brilhará alegremente, mas o ímpio, a sua luz vai se apagar. O interesse pessoal de Ló ficou, e mesmo tendo levado Ló de forma equivocada, Deus diz para Abraão assim: olha para a terra toda, tudo isso que você está vendo eu vou dar para você, inclusive a terra de Ló. Deus quer abençoar você, irmão. E mesmo que você tenha se equivocado em algum momento, Ele está corrigindo a sua rota nessa noite. Abra o seu coração e permita que essa rota seja corrigida. Deixe o seu orgulho de lado, deixe o ego de lado, faça aquilo que precisa ser feito e deixa Deus conduzir a sua vida. Diz amém. Passou algum tempo, o que aconteceu com Abraão? Diga assim: errou de novo. Esse Abraão errava para chuchu, né? Vire para quem está ao seu lado e diga assim: parece até alguém que eu conheço. É melhor você olhar para mim, não olha para o lado não. Parece até alguém que você conhece, né? Embora não esteja em ordem cronológica, o capítulo 20 de Gênesis, versículos de 2 a 10, eu vou contar a história, o texto vai passando aí na tela para eu poder ganhar tempo, porque afinal de contas, daqui a pouco nós vamos fazer um xalabaxé. Nem que tu fique aqui em vigília até amanhã. Não tem problema. Você pode ficar aí no chão, glorificando a Deus, eu vou embora, você fica aí, fica em paz. Abraão errou de novo. De um camarada que chamava Abimeleque, de um rei que chamava Abimeleque, e a mulher dele era muito bonita, e ele combinava com ela, com Sara, dizia assim: diga que você é minha irmã, porque senão alguém vai me confundir, vai matar a mim para ficar com você. E Abraão, com medo, fez isso, eles combinaram, e como a mulher de fato era bonita, era uma coroa bonita de 60 e tantos anos, olha como é que Deus faz, hein, irmão? 60 e tantos. O rei estava cobiçando ela por harém. Não, 60 e tanto quando foi Faraó. Agora, na vez de Abimeleque, já era quase 90. Quase 90 anos que a mulher tinha. E ele pegou a mulher, Sara, e levou para o harém. E Deus começou a falar com ele em sonhos. Olha, você pegou uma mulher que é casada, não toque nela, porque se você tocar, eu vou matar você. Imagina Deus olhando para você no sonho, dizendo assim: se você fizer isso, eu vou matar você. Alô? Isso anda quando quer? Essa conversa foi tudo num sonho. Interessante, né? E Abimeleque disse assim: mas eu não sabia. Eu vou morrer sem ter culpa. Eu fiz na minha inocência. E Deus diz assim: por isso que eu não matei você ainda. Agora você vai devolver a mulher para o marido dela. E junto com ela vai dar bois, gado, terra, dinheiro, roupa, servos e servas. E no final ele vai orar por você, para que a sua terra não acabe, para que a sua família não morra, porque ele é profeta. Diga: restituição. Que coisa extraordinária! Eu não estou aqui aplaudindo o erro, mas olha como Deus trabalha. Abraão passou vergonha, porque Abimeleque esculachou ele na frente de todo mundo. Que é isso que você fez comigo? Está maluco? Você quase me fez pecar terrivelmente. Mas no final, ele foi restituído. Sabe, você pode ter errado, irmão. Eu quero que você entenda esse ponto. Os detalhes ficam, mas Deus quer restituir a alegria no teu coração, a vida de Deus na sua vida. Deus quer abençoar você, apesar do seu erro ou a despeito dele. Olha para mim, você pode escolher viver lá no passado, no seu erro, ou você pode hoje tomar uma decisão e romper com isso, entregar seu caminho ao Senhor, confiar nele. Essa é a correção da jornada. Abraão, ok, e saiu de lá próspero, e mais, esse texto eu vou ler, 14 a 16, vamos ler até o 18, então Abimeleque trouxe ovelhas, bois, servos e servas, deu a Abraão, devolvendo-lhe Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: minha terra está diante de você, pode ficar onde você quiser,
E a Sara disse: estou dando ao seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus. O que Abraão fez? Orou a Deus. E Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de forma que pudessem novamente ter filhos. Qual era o grande problema? Qual era o grande problema de Abraão? Ele tinha uma promessa, mas não conseguia ter filhos. E o que Deus fez com ele? Fez ele orar para que a esterilidade de todo um povo fosse curada. E ele orou, e as mulheres voltaram a ter filhos. Deus quer usar você, irmão. Apesar de você, apesar da sua deficiência, da tua falha, Deus quer usar você, Deus conta com você. E eu vou lhe dizer algo mais: Deus não tem um plano B. Ou Ele conta com você, ou Ele não tem nada para contar. Quando eu falo você, eu não digo apenas o indivíduo, claro, eu falo a igreja. Essa igreja falha, que todo mundo critica, chama de igreja de fariseu. Mas Jesus morreu por nós, e nós somos Jesus aqui na terra. Deus conta com a sua oração, com a sua intercessão. Para quê? Para que você mesmo seja abençoado. E uma vez você sendo abençoado, você possa abençoar a muitos outros. Deus quer que você seja abençoado para que você possa abençoar. Diz amém. Amém. E Abraão orou. E Abimeleque, toda o seu povo, voltou a procriar, a ter filhos normalmente, por causa da oração do profeta. O profeta é errado. Mesmo quando erra, Deus transforma a maldição em bênção. Não é assim que Paulo diz em Romanos? Todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus. Ele não deixou de passar vergonha, ele não deixou de ser repreendido, mas ele prosperou, porque Deus era com ele. Deus é contigo, irmão. Deus não leva mais em conta o seu passado. Por que você continua pensando nisso? Perdoe-se a si mesmo, siga, viva o futuro, caminhe com Jesus. Ele quer abençoar a sua jornada e fazer de você, diga assim, de mim, uma grande bênção. Você pode não perceber, mas você é uma bênção, irmão. Às vezes o seu líder, seu pastor, seja lá quem for, não consegue perceber isso, mas sim, você é uma bênção, porque Deus já vê você obra pronta. Deus já olha para você e já vê uma obra pronta. Glória a Deus, glória a Deus. Você é uma bênção, diz eu sou. Mas o que aconteceu com Abraão? Errou de novo. Esse Abraão errava demais, né? E esse agora foi o pior de todos. E a gente aqui falando da vida dele, né? Mas percebe por que a Bíblia é tão importante? Ela não esconde os erros dos seus grandes homens. Não esconde. Por quê? Porque serve de modelo, de tipo para nós. Se eles erraram e Deus consertou, Deus vai consertar a sua vida também. Aquela história do menininho torto, que Deus endireitou. O resto da música eu não sei, mas eu sei que tinha um menininho torto, que vivia não sei aonde torto, que tudo era torto, mas que no final Deus endireitou. Deus quer endireitar a sua história, Deus quer endireitar a sua vida, Deus quer endireitar a sua família, Deus quer endireitar tudo. Eu gravei um vídeo para o TikTok essa semana e eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo, eu menti assim, vem, Deus vai restaurar a sua casa. Minha irmã, Deus vai restaurar a sua casa. Sabia que as irmãs estão muito mais preocupadas com restauração de casa do que os homens? Minha irmã, Deus vai restaurar a casa, vai trazer seu marido de volta. Eu falava isso no vídeo. E as pessoas, a maioria delas, as irmãs, diziam assim, eu creio, em nome de Jesus. Aí mandava o nome do marido para mim, fulano, olha para mim. E mandava o nome do filho, Beltrano, ora por mim, vamos orar juntos. Isso, sabe, Deus está interessado profundamente em restaurar aquilo que está errado, que está quebrado, que está torto. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer abrir uma porta para você. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Qual o problema de uma porta aberta? Simplesmente, você não quer entrar por ela. Ninguém vai lhe obrigar. Aí também é demais, né? Ninguém vai obrigar você a entrar pela porta. Mas eu quero dizer que Deus está lhe abrindo portas nessa noite. Diz amém? Glória a Deus. O pior dos erros de Abraão foi ele ter concordado com Sara
em dormir com a sua serva e ter um filho com ela. Porque a promessa dele era um filho. Imagina, ele tinha acabado de orar para Abimeleque, todas as mulheres começaram a engravidar de novo, menos Sara. Sara não acreditava muito nesse negócio. E agora, o que vamos fazer? Vamos dar um jeitinho, né? Vamos dar um jeito humano. Dorme com a minha serva e eu vou ter filho através dela. De Gênesis capítulo 16, versículos 1 e 2. Sem dúvida, esse foi o pior erro de Abraão. E certamente com o coração triste, influenciado pela esposa e pelas circunstâncias, ele deslizou feio ao tentar dar uma força para Deus. E essa coisa só ia ficando pior, ficou pior. Porque a promessa de Deus não para. E depois de alguns anos, uns 13 anos depois, nasceu Isaac. Quem nasceu? O filho da promessa. Mas agora ele já tinha outro. E o que iria acontecer? Capítulo 21, de 8 a 12, diz que Sara, depois que Ismael começou a zombar de Isaac, coisa de adolescente, né? Começou a zombar de Isaac, ela não gostou, e diz assim, manda esse garoto embora junto com a sua mãe. Só que mandar embora não é igual mandar embora hoje. Mandar embora era para o deserto. Dá um pouquinho d'água para eles, um pedaço de pão e vai embora. O que você acha que ia acontecer com aqueles dois? Aquilo é morte certa. O texto diz que Abraão, ele ficou muito perturbado. No original ainda diz que ele estremeceu, ele tremeu e estremeceu por causa daquela situação. Como é que ele ia mandar o filho embora para uma morte certa? Mas aí, quem entrou na jogada? Deus. Quem é que conserta os seus erros? Deus. Quem é que conserta as suas crises? Deus. Por isso você é tão importante, entrega o teu caminho ao Senhor, porque Ele conserta aquilo que está torto, Ele faz ficar direito. Tudo é possível que crê. Púlpito em nome de Jesus, está meio torto. Não vamos brincar com Deus, mas assim, Ele conserta a sua vida, Ele conserta o seu casamento, Ele conserta os seus negócios, mas Ele precisa consertar você primeiro. Uma vez uma irmã, cabeleireira, eu estava cortando o cabelo com ela, e ela perguntou para mim assim, será que Deus conserta o meu casamento? E era um casamento complicado, um marido muito complicado, e eu falei para ela, olha irmã, antes de Deus consertar o seu casamento, Ele precisa consertar você primeiro. Ele precisa de alguém, diga alguém. E eu quero dizer que esse alguém é? Pegou a visão, né? Esse alguém é? Sou eu. Esse alguém sou eu. Deus quer usar você para essa restauração, mas precisa começar em você, diga em mim. E Deus disse, pode deixar o garoto embora, eu vou cuidar dele. E aí Abraão creu. Deu água, deu pão, despediu o garoto, porque sabia que agora quem estava cuidando era Deus. Às vezes assim, nós somos pais, né? E a gente tem... Pai é medroso, né? Pai quando era jovem, você, pai, mãe, quando era jovem, você gostava de fazer as coisas. Mas hoje, quando o seu filho vai fazer, você não gosta. Gosta nada. Porque você tem medo. Quem guarda a sua família é o Senhor. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não cochila. Então o que você precisa é crer e confiar que Deus está guardando a sua casa. Diz amém. Aquele coração destruído de Abraão, nós poderíamos parafraseá-lo com Salmo 51, quando Davi passou por uma situação parecida. E Davi, ele fez uma canção, que era uma oração, e dizia assim, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, ou seja, não olha para os meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, repete isso comigo, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Outra versão vai dizer inabalável, outra vai dizer reto. Renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Deus quer mover isso na sua vida. Diz amém.
Mas eu errei. Exatamente, você errou. E hoje, diga hoje, Deus está consertando o seu erro e a sua rota. Deus está consertando a sua vida. Entre por essa porta, diga, eu vou entrar. Como disse o Wigglesworth, você pode lamentar o passado ou deixar Cristo conduzir você ao futuro. Vire para quem está ao seu lado e diga essa frase para ela, para essa pessoa. Você pode lamentar o passado ou deixar Cristo te conduzir ao futuro. Tem uma porta aberta diante de você. E Cristo está te convidando ao futuro. Mas para você ir para o futuro, precisa deixar o seu passado. Eu errei, e agora? Agora, você deixa o erro no passado e caminhe para o futuro que o Senhor preparou para você. Irmão, a esperança adiada faz o coração ficar doente. Mas o sonho realizado, ele é árvore de vida. E Deus quer conduzir você a comer dessa árvore e a viver desse sonho, desse caminho, dessa jornada que Deus propôs para você. Mudar a sua história, mudar a sua vida, abençoá-lo, apesar dos seus erros. Quem crê comigo diz amém? Amém. Fica de pé então em nome de Jesus.